Shaul HaMelech, ele tentou com os profetas de Deus, na concepção dele não deu certo, então já que com Deus não deu certo, ele foi na concorrência. Eu sempre digo, quando alguém fala, Rabino, não estava aqui no Shabat, eu fui na concorrência. Eu pergunto, você foi no Edir Macedo? Porque o resto é tudo parceiro. Outra sinagoga é parceiro, Baruch Hashem. Mas ele foi sinagoga, eu falei. O que se chama sinagoga. Boa tarde. Mas ele foi na concorrência. Quem que é a concorrência da época? Então a gente falou que na época onde a profecia, eu vou ter que começar a gravação de novo depois que você falou. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde, Davi. Hoje a gente vai ver como a história se repete. Recomeçando. Shaul HaMelech, ele tentou acessar a profecia divina e ele não conseguiu. Ele consultou os profetas judeus e nenhum deles tinha recebido nenhum WhatsApp divino dizendo o que ele tinha que fazer naquele momento. Lembrando que aqui ele estava sendo agora ameaçado pelos filisteus, e ele não sabia se ele ia para a guerra ou não. Quem estava com os filisteus era o próprio David HaMelech, que estava se escondendo do Shaul HaMelech lá. E aí o Shaul ele não conseguiu a resposta que ele queria, a gente explicou semana passada a respeito, no último shiur, e agora ele apela para aquilo que é proibido. Tem vários comentaristas como ele fez, tentando explicar, mas basicamente isso não é uma receita para ninguém, é proibido a gente consultar força de idolatria, mas foi o que ele apelou naquele momento. Então ele tinha um general chamado Avner, famoso, e a mãe desse Avner, ela tinha ido para a universidade de Ov era quem trazia os mortos de volta. Antigamente você podia escolher que tipo de universidade você ia, faculdade, um era engenheiro, outro era médico, outro era macumbeiro. Não era o cara que colocou a plaquinha na esquina. Ele realmente fez um estudo profundo sobre a macumba. E ele, então, esse mágico de Ov, essa mulher, ela tinha esse conhecimento. Shaul HaMelech tirou suas roupas reais e foi como um civil, pessoa comum. Bate na porta dela e ele fala, olha, eu vim aqui sem se identificar, eu vim aqui consultar, usar dos seus poderes, seus conhecimentos, para trazer alguém de volta, alguém que já morreu, trazer aqui que precisava consultar. E ela briga, começa a falar, você está querendo que eu morra? Você não sabe que o Shaul já extirpou todas as idolatrias e idólatras aqui de Israel? A primeira mitzvah, na verdade, quando você tem um rei de Israel, ele tem o poder, ele tem que acabar com toda a idolatria. E Shaul tinha feito, a gente falou, ele é um tzadik. Então, eu não tenho, se eu fizer alguma coisa, é pena de morte para mim. Shaul ainda não se identificou. Né, ela não sabia que era ele. Não, calma. E aí, então, ele fala, eu juro, em nome de Deus, que nada de mal vai acontecer com você. Você não precisa ter medo. E você não vai ser culpada por isso. Foi com tudo. Você não está fazendo nada de errado, eu só quero que você dê o início. Só traz a pessoa que eu preciso. Depois eu me viro, eu converso com ele depois sozinho. Faz a primeira parte. E pronto. A mulher pensou e ela falou, bom, de quem estamos falando? Eu ia falar de quanto estamos falando, né? Faz parte. Mas ela falou, de quem estamos falando? Quem você precisa? Ele falou, o profeta Shmuel. Então, você pode imaginar o que significa para se trazer uma alma do Gan Eden, trazê-la de volta, ainda com forças de idolatria. De maneira geral, uma alma, depois que ela sai daqui, ela se desliga daqui com razão, porque esse mundo aqui representa para ela limitações. Trazer uma alma aqui de volta por uma necessidade grande, às vezes, raramente acontece. A gente tem o Eliyahu Navi que vai, vira e mexe, ele vai e volta, mas ele já tem esse caminho aberto para ele. Qualquer um de nós, para trazer eles de volta aqui, é um sofrimento muito grande. Ainda trazer alguém com as forças da idolatria, isso era um sacrilégio, literalmente. Para a alma, para aquela alma. Para aquela alma. E para ela não. Para ela aqui. Ela que vai trazer, não tem. Então, aproveitar o parênteses, que a gente está estudando não é apenas teórico, mas vira e mexe, tem pessoas que chegam, rabinos falam, olha, tô vendo coisas. Eu também vejo coisas, mas não, estou vendo coisas que estão me atrapalhando. Ouvindo vozes, etc.
Então, é bom, às vezes, consultar um psiquiatra, talvez valha a pena. Mas, eu ouvi isso de um rabino, que ele me contou, ele falou para ele, vieram várias pessoas, e, inevitavelmente, todas as pessoas que vieram com esse tipo de reclamação, ele vira e pergunta, você esteve, em algum momento, lá na esquina? Aquela lá que joga cartas, as cartomantes, ou joga copos? E a resposta era sempre sim. Então, às vezes a pessoa fala, bom, eu vou, se não der certo, não deu certo, mas tô querendo saber, tô confuso na vida, tá difícil, eu preciso de uma luz. E você procura nos lugares errados, achando que lá vai te trazer alguma orientação, e às vezes a pessoa, Deus nos livre, na hora do desespero, apela para qualquer coisa. Então saiba que além do fato de que mesmo antigamente a visão era turva, não era perfeita, não era precisa, hoje só tem charlatões, e se é que existe alguém com algum tipo de poder, etc., de tomar, se é que existe, isso é extremamente prejudicial, principalmente para o Yehudi. Isso em algum momento vai te perseguir. Deus nos livre. Em algum momento isso vai voltar e não de uma maneira boa. E a orientação que esse Sabino me contou, ele falou, eu sempre digo, faça chuva, arrependa-se, decida que nunca mais vai para esse caminho e a coisa resolveu. Então, é uma coisa prática e, infelizmente, aqui no Brasil, talvez antigamente mais, mas cada família tinha a sua bruxa, a sua mulher que você liga lá e consulta, fala aí para mim o que. E isso realmente é prejudicial à pessoa. Mas, voltando aqui à história, a gente sabe que a Torá não oculta nada, não omite nada, conta para a gente todos os acertos e principalmente o contrário. Shaul, então, foi lá e consultou essa mulher, convenceu ela para ela trazer ninguém menos que o próprio Shmuel. Ela faz lá a magia dela e naquela hora ela vê alguma coisa que deixa ela aterrorizada, completamente aterrorizada. E a pergunta é, por quê? O que ela viu? E segundo, o Shaul, ele não viu. Quem tem o acesso é só aquela pessoa que traz. Mas Shaul, ele podia conversar com o Shmuel. Então ele vai ter uma conversa extra, fora desse plano. Então, qual que é aqui o Midrash ele comenta? Por que ela ficou com medo? Então, tem algumas explicações. Uma, Hashem não permitiu que o Shmuel viesse através da força de Tumá. Então, ela invocou ele através da força proibida, mas Hashem, um tzadik como esse, não podia vir aqui para esse mundo com essa força. Então, Hashem teve que ressuscitá-lo literalmente e trazer ele de volta aqui. Como que ela identificou? Ela identificou porque normalmente, assim diz o Midrash, quando eles traziam alguém de outro mundo, a imagem daquela pessoa vinha invertida, de ponta cabeça. Porque a ideia é você está querendo trazer alguém que está em outro mundo. Você está usando meios não convencionais. Então ela vem invertida, mostrando que não é uma pessoa. Só que o Shmuel, ele veio com a cabeça para cima. Então ela se assustou, porque não era o que ela estava acostumada de ver. E não só isso, o Midrash ainda traz que o Shmuel ainda ele veio acompanhado de vários anjos. Shmuel, ele era um grande tzadik, ele veio acompanhado, inclusive tem um Midrash que diz que ele trouxe Moshe Rabbeinu ainda junto com ele. Então você pode imaginar, se Moshe em vida, quando ele desceu a segunda vez do Sinai, ninguém conseguia nem olhar para a cara dele, pela santidade dele, então, aliás, primeira vez, então, depois confirmo, então imagina depois do falecimento dele, alguém que já está fora desse plano, olhar para a cara dele. Então realmente ela ficou muito assustada. Bom, ela entendeu, na hora ela entendeu que o visitante era alguém muito especial, e alguém especial só vai vir sendo invocado e convidado para alguém muito especial. Então ela vira e fala, você é o Shaul, né? Você me enganou. Você não me contou que você era o rei. Você é o próprio. E ele falou, sim, não se preocupa, mas não era um teste, não era uma pegadinha, você não vai ser morta por causa disso. Bom, e ela vira e fala, eu estou vendo, aí ele pergunta, queria ver se ela acertou, pegou a pessoa certa, né? Vai que foi lá no cemitério, bateu na porta errada. Então ele queria saber, descreve para mim quem é que você está vendo.
E ele descreveu, parece um anjo. E descreveu o senhor, e ainda falou a roupa que ele estava vestindo, um tipo de um talito, um manto, que esse era o manto que o Shmuel vestia em vida, e ainda foi enterrado com esse manto especial. Ele falou, pimba, é esse mesmo. É com ele que eu queria falar, você acertou. Bom, então vamos lá começar a nossa reunião. E ele então começa a falar com Shmuel. Ele fala, olha, eu consultei todos os profetas nossos, mas eu não tive resposta. Eu estou com um problema muito sério, um problema nacional, e eu quero saber se a gente vai para a guerra ou não vai para a guerra. Se Deus não fala, não sei o que fazer. E a gente já disse ontem, na outra aula, a gente falou que se você não sabe o que fazer, o que você faz? Reza, não faz nada. Mas ele queria tomar uma atitude. E ele, em vez de incentivar o povo a fazer tchuvá, ele queria ter a resposta de um jeito ou de outro. Então ele vai ter a resposta, mas não era a resposta que ele queria ouvir. Curiosamente, a gente tinha comentado antes do Midrash, a gente falou que ele possivelmente tinha consultado Urim Vetumim, aquele peitoral do Kohen Gadol. Um Midrash diz que ele não tinha consultado Urim Vetumim. Aliás, ele tinha consultado Urim Vetumim, aquele peitoral, mas ele não mencionou para o Shaul que ele consultou Urim Vetumim e ele não respondeu. Por quê? Lembrando que há pouco tempo, Shaul ele tinha massacrado os Koanim, os sacerdotes da cidade de Nov. Os sacerdotes eram aqueles que vestiam, Kohen Gadol era aquele que vestia o peitoral. Então ele não ia ter coragem de contar para o rei, para o professor dele, para o Shmuel, para o profeta, dizer, olha, eu fui lá consultar aquele que eu acabei de matar, aquele que eu acabei de maltratar e fazer tudo aquilo e não me respondeu. Claro que não te respondeu, né? Claro, vai desligar na cara, não vai ter como te responder. Então essa parte ele omitiu. Mas ele falou, consultei todos os profetas, aqueles que inclusive tinham profecia através de sonhos, e ninguém tinha a resposta para mim. Então eu precisava saber a resposta, por isso que eu te trouxe até aqui. Tem vários comentaristas tentando explicar se aquilo que ele fez foi um pecado, ou talvez foi exatamente assim, etc. Mas isso se enquadra naquelas perguntas, naquelas clássicas que a gente não entende como que um tzadik desse calibre pode fazer o que há de mais baixo, que é apelar para a idolatria. Fala. E aí, então, o Shmuel, ele fala para ele, está muito claro a resposta. Hashem não está querendo falar com você. Se você chamou, tentou acessar e ele não atendeu, ele te deu a resposta. A resposta é não, já está lá. A resposta é não. Você já tem a tua resposta. E por que Hashem se afastou de você? Também está muito óbvio. Você estava querendo matar por tantos anos o homem que Deus escolheu para ser o futuro rei de Israel, Davi da Melech. Você deveria ter feito chuvá. Você quer saber a resposta? Agora você trouxe na marra? A resposta vai ser ruim. Vai ser ruim para você, vai ser ruim para o seu exército, não vai dar certo. Nessa batalha, você vai... Shmuel está falando para Shaul. Calma. Ele falou, batalha vai dar errado. Mas, saiba que a tua morte e a morte dos seus vai ser a expiação pelos erros que vocês cometeram. E se vocês fugirem de lá, vocês vão ser fisicamente salvos, mas o julgamento de Hashem vai ser mais rigoroso com vocês. Especialmente quando um tzadik falece, no nível de Shaul, etc., então isso traz uma expiação não só para ele, mas para toda a geração. Então aqui a gente entra num assunto muito interessante desse diálogo, que a gente pode aprender bastante coisas. Às vezes as pessoas falam, bom, mas por que Deus não contou antes? Por que ele não me fala? Por que Dudu é tão misterioso? Depois que aconteceu, você fala que estava na paraxá da semana. Fala antes, né? Seria mais fácil. Hashem ele não conta. E por um motivo muito simples. Ele não conta, senão ele vai quebrar todas as regras do jogo. E aqui é um jogo. O que quer dizer um jogo? O jogo é o desafio. Você querer saber o final do filme e não esperar o filme, você não vai ter o desafio. Então Hashem, olha como as coisas mudam, olha como as coisas estragam. Enquanto ele, vamos supor que ele não tivesse consultado lá o Shmuel, ele não tem uma resposta. Como fica uma pessoa que está sem resposta e está diante de uma situação onde você tem que decidir e a tua decisão vai ter um impacto nacional de sobrevivência, viver ou o contrário? Você não sabe o que fazer. O que você faria?
você ia ficar angustiado. O que que faz um judeu quando está angustiado? Vai rezar e vai pedir. Justamente por você não saber o final da história, você vai rezar e rezar e rezar até que a coisa se resolva, até que venha a luz. Agora, você não conseguiu a resposta da maneira fácil que você queria. O que você fez? Quebrou todas as regras do jogo, apelou para a idolatria, trouxe, em vez de fazer idolatria, você, através da idolatria, trouxe o Shmuel. E aí, tudo bem, você quer saber a resposta? Vou te dar a resposta. O ponto que eu quero dizer é, a resposta poderia ter sido diferente. Se ele não tivesse consultado, ele criaria a resposta. Você que dá a resposta. Você faz a resposta. Ele queria ter a resposta pronta. Quantos de nós não queremos a mesma coisa? Eu quero saber se vai dar certo ou não vai dar certo. Rabino, me fala se esse negócio vai dar certo ou não vai dar certo. Quero ter a resposta. Se você tem a resposta, não vai ter o esforço. Não vai ter o empenho. E a resposta quem faz é você. Você vai dar a resposta. No caminho que você vai, a Hashem vai te dar força. E o nosso livre-arbítrio vai trazer resultados diferentes. Na hora que ele quebrou as regras do jogo, eu já quero saber o que está para acontecer. E normalmente sim, Hashem dizia. E o que ele dizia normalmente? Vai, estou com você. Era um incentivo. Na hora que você não tem a resposta que você quer, você vai buscar um incentivo. Por que será? O que está de errado? Então ele quebrou as regras do jogo. Então esse foi o resultado. Então a mensagem para a gente fica muito claro. Independente se ele fez certo, ou se ele fez errado, se ele tinha culpa, isso não faz diferença para a gente. Isso, Hashem que julga, e Hashem, ele era um grande sadiq. Nós não tem que fazer esse papel. Mas a gente tentar descobrir o que vai acontecer, ou segulot, tem que rezar para Deus, faça a sua parte, e o resultado vai ser fruto daquilo que você plantou. Achei essa parte assim muito muito bonita e muito verdadeira para nós. A gente quer ter o acesso e Hashem justamente não dá para a gente o acesso, para a gente passar pelo conflito, para a gente passar pela angústia e a gente fazer os resultados melhores. Fazer a segulota é uma coisa que é como se estivesse rezando, você está fazendo. A segular, eu dei outro dia o shiur a respeito, não sei se estava ouvindo. A segular, como pensar, bom, qual é o truque aí para ficar rico? Qual é o truque para dar certo no negócio? Aí, isso aí não é. Exemplo, isso é a mesma ideia da história idolatria. História do Washington, que sabe da noite. Então, mas o que é segular? A segular significa nós somos am segular, o povo escolhido por Deus, o povo especial por Deus. Aquele que fala, bom, eu vou fazer só segular e não vou servir a Deus, isso é idolatria. Então não tem truques, não tem corta-caminhos. Você quer buscar corta-caminho? Corta-caminho, o melhor caminho possível é aquele caminho do trabalho. Você quer ficar rico? Sabe qual é o para ficar rico? Vai trabalhar. Tá certo? Além de trabalhar, claro, reza para Deus. Mas não tem corta-caminho. Deus deu para a gente a receita. Você tem que rezar, você tem que trabalhar e acabou. Não tem, a vida não tem corta-caminhos. O caminho certo é aquele caminho que a Hashem deu para a gente. Ok. Naquela hora, então, Shaul, quando ele percebeu a presença de Shmuel e etc., ele se curva para ele. Apesar de não ver ele se curva em respeito ao seu mestre. Naquele momento, depois que ele se curvou, ele acabou se prostrando no chão, o Shaul não conseguia se levantar. A notícia tinha sido muito chocante. Aquele dia ele tinha jejuado, provavelmente que ele estava com um preparo espiritual para esse encontro, e a mulher, aquela mágica do ovo, ela vira e oferece para ele um pão, oferece alguma coisa para ele poder ter força de se levantar. A princípio ele recusa, ele não quer, mas ela insiste para ele, e o pessoal que estava com ele também insiste, e ele acaba aceitando, ele acaba comendo, e ele consegue se recuperar, e a mulher assa, conforme consta, ele matou para ele um bezerro, ela fez ainda as matzot para ele, e só um detalhe interessante, essa mulher, pelo que parece, ela não era uma praticante de ovo. Porque ela tinha esse conhecimento? A única permissão que nós temos de estudar sobre idolatria eram os sábios do tribunal que precisavam entender do assunto para poder eventualmente julgar uma pessoa que cometeu esse erro. Então ela, como estudiosa, por estudo, de tão estudiosa que ela era, então ela tinha esse conhecimento a fundo. Mas não necessariamente que ela realmente era uma praticante. Tanto é que ela se recusou a acessar essas forças no momento que ele pediu, inicialmente. Era agora ou era Judia. Ela era mãe do Avner.
Podia. Quando um judeu entra nessas, ele tem uma força muito além. Porque tem a força da Neshama dele. Por isso, infelizmente, muitos judeus acabam, quando entram em outras, acabam se tornando ou o Papa, ou se torna, não o argentino, mas outros na história. Tivemos, tá certo? Outros grandes cardeais, etc., que eram judeus. Porque quando a pessoa tem uma energia muito grande, ele acaba usando isso para tomar, só que eventualmente isso acaba voltando, como a gente falou, acaba voltando de maneira muito negativa para a pessoa. Hã? Não consta. Não consta. Hã? Se você é uma pessoa muito forte, vamos supor, vou usar um exemplo, não sei se é o melhor exemplo, uma analogia. Você é um cara muito forte, com muita energia. Você vai lá e fuma uma droga pesada. Você vai estar em alto êxtase. Já que você é um cara forte, aquilo vai te impactar mais ainda. Só, aqui pior que uma droga. Para um judeu se envolver com forças da idolatria é a pior coisa. Mas uma coisa você quer saber, só concluindo, você quer saber se é idolatria, se é kasher ou não é, você quer saber se esse é o caminho ou não é, bom, você tem que consultar, ler a Torá, etc. Mas normalmente, aquilo que é o mais fácil, aquilo que oferece muito, de graça, você sabe que é uma pegadinha. Isso funciona em todas as áreas. Se alguém te oferece um produto muito barato, você já levanta as alerta e fala, bom, isso aqui está errado. E é o que acontecia. Black Fraud. Metade do triplo.